Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do livro de Romanos. O livro de Romanos é um tratado teológico, um livro que não é fácil a sua interpretação, mas é um livro que nos traz a doutrina da salvação. Vamos ver que até o capítulo 11, ele traz essa doutrina da salvação. E do capítulo 12 até o final, nós vamos ter a aplicação dessa doutrina. Mas o capítulo anterior, os capítulos anteriores, fala da justificação pela fé. Mas agora, no capítulo 5, ele vai falar que a justificação pela fé traz a paz com Deus. Ele começa dizendo que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós sabemos que a justificação, a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, se dá pela fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho para a salvação fora de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vida eterna. Então não há outro caminho fora de Jesus. Quando nós entendemos que no mundo hoje, em 2025, há mais de 8 bilhões de pessoas e 5 bilhões e 500 milhões de pessoas não professam a fé em Cristo Jesus. E a salvação se dá somente àqueles que professam, que crê em Jesus Cristo, seu Salvador. Nós vamos ver que o ID que Jesus nos comissionou é uma realidade a ser trabalhada com muita vontade. Porque tudo começa com a palavra de Deus, para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora. Não há novo nascimento sem o Espírito Santo. Mas ele vai dizer que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Que paz é essa que ele fala aqui? Existe uma paz que é um sentimento, mas essa paz aqui é uma paz duradoura, uma paz com um fruto, e é o fruto do Espírito. Nós sabemos que o Espírito Santo produz em nós um fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas por que são 9 coisas e ele considera como um fruto? Porque são interligados. Você tem que ter os 9. Se você deixa de, você tem que ter os 9. Imagina uma fruta que tem 9 gumes, estão interligados. Se uma não tiver sã, as demais também serão afetadas. Então ele vai dizer que, justificados, pois, mediante a fé em Jesus, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos trouxe a paz. Jesus Cristo, ele nos trouxe a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Através de Jesus, nós somos vivificados, da nossa morte espiritual. Quando nós dissemos que o Espírito Santo nos vivifica, nos dá vida espiritual, porque todos nós estávamos acometidos da morte espiritual. Lá no Éden, nós vimos que, com a queda do homem, todos nós nascemos pecadores, pecado herdado, pecado original. Então, a paz, ou seja, mediante a fé temos paz com Deus. Ele vai dizer agora no versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Como é que se dá o acesso à graça? A graça é um favor imerecido. Jesus morreu por todos nós pecadores, todos pecadores. Se Jesus não tivesse vindo,
todos nós teríamos a morte eterna. Mas, quando Deus criou os primeiros pais, Deus sabia como eu pecar? Sabia. Sabe, o pecado é a morte. Deus é justo? Sim. Porque Deus, sabendo como eu pecar, Ele traçou um plano de salvação para a humanidade. Ele planejou que o seu filho, Ele mesmo, viria na forma de humano, encarnaria e morreria no nosso lugar. E esse plano foi consumado lá na cruz, quando Ele, na penúltima palavra, Ele diz: Tetelestai, está consumado. Pai, nas minhas mãos entrega o teu Espírito. Jesus na cruz, natureza humana. Ele cumpriu a missão traçada lá no princípio, quando não existia matéria, somente a Trindade. Por intermédio de que obtivemos igualmente acesso pela fé. E quando nós, pela fé, regenerados, pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, nós agora temos a condição de arrependimento e fé. Ou seja, o novo nascimento precede a fé. Nós só temos fé e só podemos nos arrepender depois do novo nascimento. Uma vez que nós estávamos mortos espiritualmente. Então, o novo nascimento, ele precede a fé. E quando nós nascemos de novo, pela fé, nós recebemos aquilo que ele fez na cruz, que trazendo a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Nós recebemos a graça de Jesus Cristo pela nossa fé. É através da fé que recebemos essa graça, do qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança da glória de Deus é um dia estarmos com Ele na glória, com o corpo glorificado, onde não há mais sofrimento, onde não há mais dor, onde habitaremos nos novos céus e nova terra. É isso que ele está nos dizendo aqui. E não somente isto, mas também nos gloriaremos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. Então, se gloriar nas próprias tribulações, porque as tribulações, ele traz para nós crescimento espiritual. Nos traz um crescimento na fé, nos traz uma certeza cada vez mais que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos fé no nosso Deus. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Essa esperança de um dia estar com Cristo. Nosso maior desejo, a nossa maior esperança é um dia estar com o Senhor Jesus. Se nós não tivéssemos esperança, nós seríamos o pior dos peregrinos. Porque nós estamos aqui de passagem, irmãos. A qualquer momento podemos partir, a vida como um sopro. Então, nós temos que entender que a nossa morada não é aqui, a nossa morada é lá no céu. Nós aqui hoje, nós temos um corpo, e esse corpo é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos morada do Espírito Santo. Por isso que temos que cuidar desse corpo, porque esse corpo, ele é mortal, mas esse corpo será um dia glorificado para estar com Jesus por toda a eternidade. Ninguém pode estar com Jesus com esse corpo mortal. Ninguém pode estar com esse corpo pecaminoso. Mesmo regenerado, mesmo transformado pelo poder do Espírito Santo, continuamos pecadores, sim. Só que o nosso pecado não é deliberado, nosso pecado é acidental. E quando nós pecamos, entendemos que pecamos, nós nos derramamos nos pés do Senhor Jesus, pedindo perdão, nos arrependendo daquilo que fizemos, que contrariou a palavra de Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, como nós falamos que o Espírito Santo agora habita dentro de nós, é Deus dentro de nós. E aí isso nos provoca o amor. Quando Jesus ele transforma aqueles mandamentos em dois, amar a Deus e amar ao próximo. E o amor
a evidência da nossa conversão. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor é a evidência que nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Tem uma passagem que está lá em Coríntios, quando Paulo fala que agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas o amor é o maior. Por que o amor é maior do que a fé? Se a fé é que nos leva à salvação e ter a vida eterna. É a fé em Jesus Cristo que nos leva a ter salvação e vida eterna. E por que o amor é maior do que a fé? Porque um dia, quando estivermos na glória, nós não vamos mais precisar de fé. Porque a fé já consolidou a nossa vida eterna. Lá no novo céu e nova terra. A esperança não precisa mais, porque já estamos num corpo glorificado. Mas a palavra de Deus diz que o amor nunca morre. Porque vamos continuar lá na eternidade, amando aos nossos irmãos, a família de Deus, que são todos aqueles que se salvaram, é a família de Deus. Vamos amar uns aos outros lá, e vamos amar a Deus. É por isso que o amor nunca morre. O amor permanecerá para sempre, por toda a eternidade. Isso é tremendo. Deus é amor. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Jesus morreu quando nós éramos pecadores. Nós éramos ímpios, pecadores. Jesus morreu pelos ímpios, pecadores, e morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. No plano de salvação da eternidade, quando Jesus criou os nossos primeiros pais e houve a queda do homem, não há um sequer que não seja pecador. E se Jesus não vem, se naquela cruz Jesus não morre, todos nós estávamos fadados à morte eterna. Podia ser outra pessoa naquela cruz? Não. Tinha que haver derramamento de sangue do nosso Salvador. Somente Jesus poderia morrer naquela cruz para nos salvar. Uma outra pessoa não nos salvaria. Ele é o próprio Deus que morreu como morte substitutiva, morte vicária em nosso lugar. Logo, muitos, mas agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, no juízo final, nós sabemos que após a morte segue-se o juízo. Ao homem é dado morrer uma única vez, segue-se o juízo. Logo após a nossa morte, há uma separação do corpo, alma e espírito. Alguns entendem que a alma e espírito é a mesma coisa. A palavra de Deus diz que não, porque lá em Tessalonicenses diz que o nosso corpo, alma e espírito deve estar irrepreensível para a volta do Senhor. Em Hebreus diz que a palavra de Deus é tão forte, capaz de dividir juntos em medula, alma e espírito. Então, alma e espírito, elas andam juntos, mas têm funções diferentes. Então, a alma é nossa parte intelectual, a nossa personalidade. E o espírito é aquilo que nos relaciona com Deus. E o nosso corpo é a parte perecível, é a parte material, nosso corpo. Então, o fato é que nós somos justificados pelo sangue e seremos salvos da ira. Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram em Cristo estão com a sua alma em gozo no paraíso. Como o ladrão na cruz, quando estava zombando de Jesus, os dois zombando de Jesus. E quando Jesus, naquele momento, Jesus
profere a primeira palavra, a primeira frase. Pai, perdoa que não sabe o que faz. Aquele homem foi tocado pela palavra de Deus. E aquele homem foi batizado em Cristo na cruz. E aquele homem teve a sua alma indo para o paraíso. Mas, quando Jesus voltar pela segunda vez, ele voltará com a alma daqueles que estão lá no paraíso. E juntamente com os corpos que ressuscitarão, todos os corpos estarão no juízo final. Estarão os que só morreram em Cristo, no corpo glorificado por toda a eternidade. E a ira de Deus será derramada sobre aqueles que morreram sem Cristo. A igreja passará, sim, pela grande tribulação, mas a igreja não passará pela ira de Deus, no juízo final. A igreja estará dentro da grande tribulação, sim. Próximo de Jesus voltar, o anticristo surgirá, Satanás está preso, será solto, e o anticristo, juntamente com o falso profeta, num pouco tempo, mas aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, jamais apostatarão da fé. Ele vai dizer agora no versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. Nós somos reconciliados com Deus quando recebemos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos reconciliou da morte espiritual. Então, há uma reconciliação. Nós passamos agora a ter uma reconciliação com o nosso Deus. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Através do Espírito Santo nós somos reconciliados com Deus. Mas agora ele vai fazer uma analogia entre Adão e Cristo. E por um homem entrou todo o pecado da humanidade, e por um outro homem, que é Cristo, Jesus Cristo, o homem, saiu todo o pecado da humanidade. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Que morte é essa? Existem 3 mortes aqui. A morte espiritual, aquela morte que quando uma pessoa está em pecado deliberado, quando ela vive na vida carnal, ela está morta espiritualmente. Mas essa morte espiritual é reversível. Se você crer na palavra, ouvir a palavra e crer, e for regenerado pelo Espírito Santo e colocar a fé em Jesus, essa morte é reversível. Você pode ser vivificado pelo Espírito Santo. Mas agora, tem a morte física. Quando houve a queda do homem, houve a morte espiritual e a morte física. É a morte biológica. Todos nós vamos morrer se Jesus não voltar até lá. Mas tem uma outra morte que essa é irreversível, a morte eterna. A morte eterna é aquela que você não tem mais nenhuma chance de ter uma relação mais com Deus. A morte eterna é depois do juízo final, quando todos aqueles que morreram sem Cristo serão lançados no lugar de sofrimento eterno, que chamamos segunda morte, que é o lago de fogo. Essa é a morte eterna. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Por que Paulo fala isso? Porque não havia pecado quando não havia lei, porque a lei era a referência, mas de Adão até a lei, que foi até o ano 1500 a.C., como ficou essa questão? E aqui nós vamos entender que lá em Romanos, Paulo fala o seguinte: porquanto que Deus se pôde conhecer manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens por isso são indesculpáveis. Ou seja, mesmo não existindo lei, ninguém pode desconhecer as coisas de Deus são indesculpáveis. Ou seja, que Deus é o Criador de todas as coisas.
que Deus é poderoso e que ninguém pode dizer que tais homens são indesculpáveis, porque é manifesto o poder de Deus. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, que era o nosso Salvador. Então ninguém pode dizer, olha, não existia a lei, mas o texto é muito claro em dizer que quando você olha para o universo, você vê a presença do nosso Deus, pela sua criação, a obra da sua criação. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, pela ofensa de um só homem morreram muitos. Morreram de morte espiritual, morte física, e terão a morte eterna. Muito mais a graça de Deus, ou seja, a graça de Deus é muito maior, né, do que aquele pecado que entrou na queda do homem. A graça é muito maior. E o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Por que não foram sobre todos? Porque nem todos querem saber da palavra de Deus. Há duas categorias de pessoas que creem em Jesus Cristo e que não vão crer. Na cruz ali fica bastante claro. Duas categorias de pessoas. Os dois zombando de Jesus. Os dois maltratando Jesus. Mas quando Jesus profere a primeira palavra, um deles crê. A palavra de Deus fez sentido para aquele homem, ele creu. E a palavra de Deus, aliada com o Espírito de Deus, aquele homem foi regenerado, foi batizado em Cristo na cruz. E aquele homem foi salvo. E aquele homem pede a Jesus, lembra-te de mim, e ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que foi para onde o Espírito de Deus, a alma do Senhor Jesus foi, quando ele morreu. Os 3 dias ele esteve no paraíso, para depois, nos 3 dias, ressuscitar. Vamos ver que o outro ladrão não se arrependeu. E ele teve o quê? A morte eterna. Então vamos ver que a humanidade caminha para isso. Para exatamente aquele tipo da cruz. Uns vão ter a vida eterna e outros vão ter a morte eterna. Por isso, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que é da vida. Através de Adão, todos morreram, morte espiritual, todos. Mas através de Jesus Cristo, de um só homem, ele chama Jesus Cristo de homem, porque Jesus Cristo ele tinha natureza humana e divina, 100% homem, 100% Deus. Jesus Cristo está hoje lá no céu. De que maneira? Como natureza humana glorificada. Jesus está lá no céu como natureza humana glorificada. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que é da vida. Ou seja, todos aqueles que buscam colocar a fé em Jesus Cristo terão a salvação e a vida eterna. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Ou seja, onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Então, nós vamos entender que Paulo fala dessa maneira,
Mas alguns vão entender isso de uma forma muito complicada, porque no capítulo 6, né, eles vão entender que Paulo está dizendo, quer dizer, Paulo, que quanto mais eu pecar, mais eu vou receber a graça, né? E nós vamos ver que no capítulo 6, né, Paulo já antevendo aquilo que eles iam pregar, ele termina esse capítulo já antevendo o que eles iam, né, confrontar Paulo por aquilo que Paulo falou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo não quer, na realidade, dizer isso, que quanto mais você peque, mais você recebe a graça. Não, por quê? Porque aqueles que receberam o Espírito Santo, aqueles que foram salvos através da fé em Jesus Cristo e levam a vida em santidade, e que por presciência Deus já escreveu no livro da vida, não tem prazer nenhum mais no pecado. Não tem mais prazer no pecado. É isso que Paulo vai comentar a partir do capítulo 6. Que Deus continue nos abençoando.